Deus meus, eis todo monte maldito en que omnium eum peccator, e acqui detesto quia peccando, non solo penas anterius est. Salem era uma antiga cidade costeira da Nova Inglaterra, marcada por ruas estreitas, casas de madeira rangendo ao vento do mar e uma fé puritana que dominava cada aspecto da vida. Localizada no então rigoroso condado de Massachusetts, a cidade se tornaria eternamente lembrada por um dos capítulos mais sombrios da história americana: a perseguição às chamadas Bruxas de Salem. Tudo começou em fevereiro de 1692. Salem era uma pequena colônia britânica, onde a igreja não apenas guiava as almas, mas também decidia destinos. O medo de Deus caminhava lado a lado com o medo do desconhecido. Foi nesse cenário sufocante que a filha do reverendo Samuel Parris adoeceu repentinamente. A menina passou a apresentar comportamentos estranhos, gritos sem motivo, contorções do corpo, falas desconexas e crises que ninguém conseguia explicar. Pouco tempo depois, a sobrinha do reverendo começou a manifestar os mesmos sinais perturbadores. Em seguida, outra jovem da comunidade também adoeceu. O pânico se espalhou rapidamente. As crises se repetiam dia após dia, e nenhum médico era capaz de encontrar uma causa ou tratamento. O inexplicável passou a ser visto como sobrenatural. E, para uma sociedade profundamente religiosa, só havia uma explicação possível. O mal havia se infiltrado em Salem. A igreja declarou que aquelas meninas estavam sob influência demoníaca. Mas o mal precisava de um rosto. Alguém deveria ser responsabilizado pelo sofrimento que tomava conta da cidade. Assim, as suspeitas recaíram sobre 3 mulheres que já viviam à margem da sociedade. A primeira foi Tituba, uma mulher escravizada, estrangeira, envolta em preconceito e mistério. A segunda, Sarah Good, uma mendiga que vagava pelas ruas, constantemente rejeitada e vista como incômoda. A terceira, Sarah Osborne, uma viúva conhecida na região, mas que havia desafiado costumes religiosos e sociais. Bastava isso para que fossem consideradas perigosas. Em março daquele mesmo ano, as 3 foram levadas a julgamento. Nascia ali o que ficaria conhecido como os Julgamentos de Salem. O clima era de terror. A multidão exigia respostas, e os líderes religiosos pressionavam por confissões. O silêncio poderia significar a morte. Diante desse cenário, Tituba acabou cedendo. Acreditando que uma confissão poderia poupar sua vida, declarou ter sido visitada pelo diabo e afirmou servir às suas vontades. Muitos relatos posteriores indicam que ela foi submetida a torturas físicas e psicológicas até quebrar. Sua confissão abriu as portas do caos. Enquanto Tituba assumia a culpa, Sarah Good e Sarah Osborne mantiveram-se firmes, negando qualquer envolvimento com forças malignas. Mas a verdade já não importava mais. A histeria coletiva havia se instalado, e Salem estava pronta para enxergar bruxas em cada sombra, em cada sussurro, em cada mulher que ousasse ser diferente. O que começou como uma doença inexplicável, logo se transformou em uma caçada impiedosa. Um retrato cruel de como o medo, a fé cega e o fanatismo podem condenar inocentes e manchar para sempre a história de um lugar. As prisões se multiplicaram rapidamente. A confissão de Tituba funcionou como uma faísca lançada sobre pólvora seca. Em poucos dias, Salem mergulhou em um estado de histeria coletiva. Qualquer gesto estranho, qualquer desavença antiga ou simples antipatia passou a ser interpretada como sinal de bruxaria. As denúncias surgiam sem provas, sustentadas apenas por boatos, sonhos e delírios. O medo falava mais alto que a razão. A situação saiu completamente do controle. Pessoas começaram a inventar histórias para se proteger ou para acusar desafetos. Nem mesmo a infância foi poupada. Uma criança de apenas 4 anos acabou presa, acusada de servir às forças malignas. O caos era tão profundo que até figuras respeitadas da própria igreja foram arrastadas para o tribunal. Um ministro foi condenado à morte sob a acusação de liderar um círculo de bruxas e de ter lançado feitiços sobre soldados em uma batalha perdida contra povos indígenas. Em Salem, ninguém estava a salvo. Durante cerca de 1 ano, a cidade viveu sob o domínio absoluto do terror.
o medo infiltrou-se nas casas, nos cultos religiosos e até nas relações familiares. Aproximadamente 30 pessoas foram condenadas e executadas, a maioria mulheres, incluindo algumas das primeiras acusadas. A morte passou a ser tratada como rotina, quase como um dever moral. Embora os acontecimentos de Salem tenham chocado o mundo, eles não surgiram do nada. Séculos antes, ainda na metade do século XV, o Concílio de Basileia ajudou a consolidar a imagem da chamada bruxa satânica, um modelo que seria repetido em julgamentos futuros. A partir dessas ideias, a Inquisição ganhou força e recebeu autorização para eliminar qualquer suspeita de bruxaria, custasse o que custasse. A fé se misturou ao fanatismo, e a justiça foi substituída pela perseguição. A chamada caça às bruxas tornou-se um fenômeno recorrente. Pessoas acusadas de praticar rituais esotéricos, curandeiros e indivíduos considerados diferentes eram tratados como servos do mal. Muitos acreditavam que essas supostas bruxas mantinham pactos com entidades sobrenaturais, capazes de assumir formas animais e conviver secretamente entre os humanos. Segundo a doutrina religiosa da época, esses indivíduos participavam de encontros ocultos, onde celebravam e veneravam o diabo. Em Salem, porém, a situação atingiu um nível ainda mais insano. A paranoia parecia ter contaminado toda a população. O ponto de ruptura veio quando os fanáticos passaram a acusar membros da elite e pessoas influentes. Quando até a esposa de William Phips, então governador da colônia de Massachusetts, e o respeitado pastor Samuel Willard foram apontados como aliados do demônio, as autoridades finalmente perceberam que algo estava profundamente errado. Em outubro de 1692, os julgamentos e as execuções começaram a enfrentar críticas cada vez mais severas. Vozes importantes se levantaram contra os métodos usados nos tribunais, incluindo intelectuais e líderes acadêmicos. Até mesmo o presidente de uma renomada universidade condenou publicamente os excessos. Aos poucos, a máquina de acusações começou a perder força, mas o estrago já estava feito. Salem havia sido marcada para sempre como o símbolo de um tempo em que o medo venceu a razão, e a fé, distorcida pelo fanatismo, se transformou em uma sentença de morte. Com o passar do tempo, algumas vozes começaram a se erguer contra a insanidade que dominava Salem. Entre elas, destacou-se um acadêmico ligado a Harvard, que deixou registrada uma frase dura e perturbadora: "É preferível que 10 bruxas escapem a que uma única pessoa inocente seja condenada." A sentença ecoava como um grito tardio de razão em meio ao fanatismo. Outro intelectual influente da região, Thomas Brattle, passou a documentar os acontecimentos e denunciar os danos causados pelo extremismo religioso. Em seus escritos, ele alertava que o tempo não seria capaz de apagar aquela vergonha. Segundo suas palavras, a mancha deixada por aqueles atos permaneceria gravada na história da Terra, como uma cicatriz que jamais cicatrizaria por completo. Diante da pressão crescente e das críticas cada vez mais públicas, o governador William Phips decidiu intervir. Os tribunais foram dissolvidos e os julgamentos das chamadas bruxas de Salem finalmente chegaram ao fim. Com o encerramento dos processos, muitas pessoas que haviam participado das acusações reconheceram seus erros e assumiram publicamente a responsabilidade pelo caos que ajudaram a criar. Os anos seguiram seu curso, e em 1702, os veredictos começaram a ser oficialmente contestados. Os nomes dos condenados foram reabilitados, ainda que tarde demais para aqueles que já haviam perdido a vida. As famílias das vítimas receberam compensações financeiras, uma tentativa frágil de reparar o irreparável. O reconhecimento oficial do erro, no entanto, demorou séculos. Apesar de toda a documentação e das provas de injustiça, o estado de Massachusetts só apresentou um pedido formal de desculpas pelo ocorrido em meados do século XX. A tragédia já fazia parte do passado, mas suas sombras continuavam presentes. Hoje, os julgamentos das bruxas de Salem são lembrados como um dos episódios judiciais mais estranhos e perturbadores da história dos Estados Unidos. A cidade, que um dia foi palco do medo e da morte, transformou-se em um símbolo cultural. Salem passou a ser conhecida como a Cidade das Bruxas e abriga um museu dedicado ao tema, onde documentos, relatos e objetos da época expõem a violência da caça às bruxas e a execução de inocentes. Ainda assim, uma pergunta permanece no ar: o que realmente aconteceu em Salem? Teria sido apenas um surto de histeria coletiva alimentado pelo medo e pela religião, ou existia algo mais por trás daqueles eventos?
Diversas teorias tentam explicar o ocorrido. Muitos historiadores defendem que tudo não passou de um fenômeno psicológico em massa impulsionado por repressão, crenças religiosas extremas e tensões sociais. Outros estudiosos apontam para uma causa física. Os sintomas apresentados pelas crianças poderiam estar ligados à ingestão de um fungo alucinógeno que se desenvolve no centeio e no trigo armazenados de forma inadequada. Esse fungo, conhecido popularmente como esporão do centeio, provoca uma condição chamada ergotismo. A doença pode causar confusão mental, alucinações, espasmos musculares, hipertensão, depressão e, em casos mais graves, gangrena nas extremidades do corpo. Em situações extremas, pode levar ao coma e até à morte. Seja qual for a explicação definitiva, Salem permanece como um lembrete sombrio do que acontece quando o medo supera a razão. Uma cidade inteira foi consumida por acusações, mentiras e mortes, e a verdade, soterrada pelo fanatismo, só veio à tona quando já era tarde demais. De forma inquietante, o mesmo fungo apontado como possível causa dos sintomas estranhos possui uma ligação direta com a ciência moderna. Substâncias extraídas dele serviram, séculos depois, como base para a criação do LSD, um poderoso alucinógeno capaz de alterar drasticamente a percepção da realidade. Esse detalhe reforça ainda mais a teoria de que o terror vivido em Salem pode ter nascido não de forças sobrenaturais, mas de uma intoxicação silenciosa. Há outro fator que sustenta essa hipótese. Registros climáticos indicam que naquele período, a região enfrentou um verão marcado por chuvas intensas e tempestades constantes, condições perfeitas para a proliferação do fungo em grãos armazenados. Justamente nesse intervalo, os primeiros sinais da chamada possessão começaram a surgir. Mais tarde, uma forte seca atingiu Salem, destruindo as plantações contaminadas. Coincidentemente, à medida que o fungo desaparecia, a onda de acusações e delírios também perdeu força, como se a cidade despertasse lentamente de um pesadelo coletivo. Com o passar dos anos, o mundo começou a mudar. Diversos países abandonaram gradualmente as antigas leis que criminalizavam a bruxaria. Em vez disso, passaram a punir apenas práticas consideradas fraudulentas ou charlatanismo, com penalidades muito mais brandas. A figura da bruxa, antes tratada como uma ameaça demoníaca, foi sendo substituída por uma visão mais racional e menos movida pelo medo. Assim se encerrou o episódio dos julgamentos de Salem, não com justiça plena, mas com silêncio, arrependimento tardio e cicatrizes profundas. O que restou foi uma lição sombria sobre o perigo da ignorância, do fanatismo e do pânico coletivo. Uma história que atravessou séculos para lembrar que, quando a razão é abandonada, qualquer sociedade pode se transformar em seu próprio carrasco. E assim Salem permanece. Não apenas como uma cidade marcada no mapa, mas como um aviso gravado na memória da humanidade. Um lugar onde o medo ganhou voz, a fé se transformou em arma e a dúvida foi tratada como crime. As ruas que hoje recebem turistas curiosos um dia ouviram gritos de desespero, juramentos forçados e sentenças irreversíveis. O que aconteceu ali não foi apenas um erro histórico. Foi a prova de que o mal nem sempre nasce do sobrenatural, mas da mente humana quando dominada pelo pânico. Talvez nunca saibamos toda a verdade. Teriam aquelas pessoas sido vítimas de uma doença invisível, de interesses políticos, de repressão social ou de algo que ainda não compreendemos por completo? Salem nos deixa essa pergunta sem resposta, como um sussurro que atravessa os séculos. Porque, no fim, a questão mais perturbadora não é se bruxas existiam, mas até onde uma sociedade é capaz de ir quando decide acreditar que elas existem. E agora, olhe para o presente. Quantas Salems ainda surgem pelo mundo? Quantas acusações nascem do medo, da ignorância ou da necessidade de encontrar um culpado? A história não se repete da mesma forma, mas rima, sempre. Se você sente que por trás dos fatos oficiais existem histórias mal contadas, silêncios convenientes e verdades enterradas, este canal é o seu lugar. Aqui nós não entregamos respostas fáceis, exploramos as perguntas que incomodam. Investigamos o lado oculto da história, os eventos que desafiam a lógica e os mistérios que insistem em sobreviver ao tempo. Se essa narrativa te causou inquietação, curiosidade ou desconforto, então você já sabe o que fazer. Inscreva-se não apenas para acompanhar vídeos, mas para fazer parte de uma comunidade que questiona, observa e não aceita explicações superficiais. Ative as notificações para não perder as próximas histórias, algumas delas talvez façam você enxergar o mundo de outra forma.
E lembre-se, o verdadeiro perigo não está no que é desconhecido, mas no que acreditamos sem questionar. Até o próximo mergulho na escuridão.